pessoas colocaram o liberalismo, e especialmente era assim muito nos anos 90, como a única oposição, isso era colocado nos debates, como a única oposição legítima ao socialismo. Qualquer coisa à direita do liberalismo seria considerado... Não sei quem é que colocou a única posição legítima. Não sei quem. Quem é que colocou? Depois o termo conservador entrou no mainstream brasileiro, posteriormente. E mais recentemente também tem várias outras ideias políticas em discussão. Veja que ele estava falando dos Estados Unidos, agora coisa é muito por aí. E nós temos que vencer um pouco isso, porque tem mil outras complexidades. E por quê? O que acontece? Qual é o ponto motivador principal? A gente tem uma live também sobre progressismo. Não dá para entender o conflito político atual sobre esse paradigma. É impossível. Porque o fenômeno do progressismo ele já é diferente desse binômio. Ele já não encaixa nesse binômio com clareza. É impossível. E não dá para entender a própria história americana, não dá para entender de fato várias dessas oposições e brigas políticas sem ir um pouco além. Veja que ele está falando da história americana. Ele deu o exemplo ali do conservadorismo ter entrado no Brasil, ele está falando da história americana de maneira completamente frouxa, está dizendo que liberalismo e socialismo não conseguem decretar a complexidade, descrever a complexidade do nosso tempo, a gente pode concordar com isso, e aí fala do progressismo não entrar nessa dicotomia, mas também não explica por quê. Porque é um pensamento confuso. De rodapé, não está incluída não vou incluir nessa análise os chamados libertários. O que eu quero dizer por libertários? Basicamente as pessoas influenciadas por Mises, Hayek, por Ayn Rand, sei lá. Por que ele não vai? Ele não explica por que ele não vai incluir. Ele diz, não vou incluir, mas por que ele não vai incluir? Ele também não disse. Porque boa parte do público dele era libertário. Eu também imaginei isso. Isso é importante. Porque o público ali, ele conhece isso. E muitas das falas que ele vai falar aqui, e são adjetivações, muitas vezes, as pessoas que leram os autores poderiam dizer, opa, calma aí. Esse adjetivo não cabe aqui. Uhum. Né? E lembrando também, gente, por exemplo, o anarquismo, né, como uma das tradições ideológicas possíveis, ela também é multifacetada a ponto de, por exemplo, o anarcossindicalismo é uma coisa, o anarquismo que tem ali um certo horizonte socialista como a ser buscado também é outra. E, inclusive, tu estava falando do Rothbard, o Rothbard é o grande responsável, digamos assim, por uma certa quebra no paradigma político anarquista de acabar com uma certa linhagem socialista do anarquismo como horizonte. Então, veja que a prova aqui é que qualquer ideologia pode ser conciliada no sentido de análise, de conciliações, qualquer ideologia pode ser comparada. Qualquer ideologia pode... Só que, claro, não se trata de uma mensuração subjetiva, de, por exemplo, o Guilherme Freire decidir qual ideologia, qual comparação é mais válida do que outra. Isso é também um outro erro, outro vício que ele está trazendo aqui. Porque existem diferenças existem intersecções e diferenças substanciais. É um fenômeno muito próprio dos libertários, sabe? Então existe diferença em relação ao liberalismo histórico e esse grupo. Fora que, só pelos autores que eu citei, existe uma forte divergência interna entre os influenciados por esses vários autores. Mas aqui nós não estamos para falar de Mises, Hayek ou qualquer coisa. Não é bem esse o tópico. Quando nós vamos olhar a história do socialismo e liberalismo, é óbvio que sociedades que foram construídas sob uma matriz mais claramente socialista são distintas de sociedades que foram construídas que têm uma visão mais liberal. Mas, cada dia que passa... Eu queria, inclusive, dizer isso aqui. Eu queria colocar isso aqui, porque ele não parece identificar que tem um erro grave aqui. Como é que ideias diametralmente semelhantes na cabeça dele gerariam sociedades tão diferentes entre si? Como é que ele reconhece que a sociedade que é resultado de cada uma das ideias gera componentes completamente diferentes na forma do trato social, nas relações, na economia, na política, e ele não consegue identificar que essas tradições mesmas são diferentes? Porque é evidente nesse sentido que para igualar isso, nós teríamos que, de alguma forma, ter efeitos práticos em torno disso. E nós deveríamos poder, por exemplo, comparar os Estados Unidos com a Coreia do Norte, ou os Estados Unidos com a União Soviética, encontrar ali exemplos semelhantes de sociedades.
e não encontramos, né? E ele parece tratar isso como uma objeção secundária à tese dele. Só que é uma grande objeção. E que ele passa, assim, só de forma bem